Olá, querido povo de Deus, a graça e a paz seja multiplicado sobre vós outros. Você que nos acompanha pelo nosso canal, meu muito obrigado. Que o Eterno esteja abençoando a sua vida com bênção sobrenatural dos altos céus. Espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo para a glória de Deus. Hoje nós queremos trazer uma reflexão baseado na palavra de Deus. Todos nós conhecemos as histórias dos grandes profetas que passaram antes de nós, ou seja, os nossos antepassados, os profetas que viveram momentos lindos com Deus, mas que tiveram que enfrentar as suas adversidades. Profetas que buscaram a conhecer Deus de pertinho, procuraram ter intimidade com Deus. E desta forma nós aprendemos, meus amados, que nós podemos ter intimidade com Deus. Basta apenas que venhamos procurar viver a verdadeira palavra de Deus, procurar entender o que Deus quer conosco, entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ezequiel é prova de alguém que procurou ter grande intimidade com Deus. Você vai ver que a intimidade de Ezequiel era tão grande que Deus ele falava com Ezequiel, chamando ele de filho do homem, né? Filho do homem. Todas as vezes que Deus se dirigia para falar com Ezequiel, ele dizia: levanta-te, filho do homem, e eu falarei contigo. Outras vezes ele dizia: põe-te de pé, ou se põe de pé, filho do homem, que eu falarei contigo. Ou seja, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. E no capítulo de número 47 do livro de Ezequiel, a palavra de Deus fala algo muito interessante para Ezequiel. A palavra de Deus leva Ezequiel para uma grande experiência. Se você não viu, mas eu creio que já. Mas se não viu, vá lá e medita um pouquinho sobre louvado seja Deus, a experiência que Deus quis levar Ezequiel a ter. A ponto de ele entender que muitas vezes é necessário, queridos irmãos, mergulhar nos rios do Espírito. Eu estou trazendo algumas aplicações para nossas vidas no dia de hoje. Deus ele quer nos levar a águas profundas de conhecimento, de entendimento. O Senhor Deus quer nos abençoar de forma grandiosa para que não venhamos sentir falta de nada. Deus ele tem um projeto muito lindo na vida dos crentes e para a vida daquele que deseja conhecer a Cristo, aqueles que decidiram se converter dos seus pecados, aqueles que decidirem se aproximar de Deus e se afastar das coisas do mundo. Deus está falando para Ezequiel, louvado seja Deus, algo muito forte, ele dizendo assim: o que eu tenho para você é muito mais forte do que os seus olhos carnais podem ver, do que os seus olhos físicos podem enxergar. Mesmo muitas vezes a gente sendo comparado como águia, digamos assim, mas a águia ela vê, louvado seja Deus, além do que a distância possa permitir, ou seja, ela foca muito naquilo que ela deseja, naquilo que ela almeja. Muitas vezes, para a águia voar até uma montanha muito alta, você pode observar que mesmo com a sua visão sendo bem grande, digamos assim, tendo muita expansão na questão do alcance, ela não consegue ver o que está em cima do topo da montanha. Não tem como. Mas mesmo assim ela acredita que vai ter algo lá. Muitas vezes quando a águia quer ter uma transformação, ela já está ficando ali no tempo de se renovar muitas vezes e quase sem forças, ela voa,
louvado seja Deus, até uma rocha, diz alguns estudiosos que ela fica bicando na rocha até que aquele bico venha, ou seja, se soltar para que venha se renovar um outro bico, diz os estudiosos. Não posso garantir, pois eu não sei, não conheço muito a história, mas tem tudo a ver. Então, muitas vezes é necessário ter força, ter perseverança para ter uma transformação, para ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus é necessário se aproximar de Deus a cada dia. É necessário buscar a Deus constantemente. Ou seja, temos que buscar e vigiar, temos que ter vigilância. É alguma coisa que tem que andar em conjunto, não é só simplesmente orar sem vigilância. Orar sem vigilância, não, a gente tem que orar e vigiar. Mas Deus quer nos levar as águas profundas. Existe um hino que fala sobre isso, né, para que venhamos viver o sobrenatural de Deus. E para viver o sobrenatural de Deus é necessário examinar as Escrituras Sagradas. É necessário entender o que Deus quer falar conosco. É necessário buscar entendimento dentro da palavra, porque se simplesmente eu orar bastante, né, orar bastante, mas se eu não examinar as Escrituras, se eu não buscar aprender das Escrituras, talvez alguns não entendem, mas é uma busca em vão. Porque eu preciso não ser só alguém que ora, mas eu preciso também ser alguém que procura o entendimento. Às vezes a gente ora tanto por entendimento da palavra de Deus, mas nós não vamos ler a palavra de Deus, nós não vamos ouvir a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você dentro da mensagem: se eu simplesmente orar, se eu simplesmente continuar em oração, se eu sempre tiver constância na oração, mas se eu não ouvir a Bíblia, se eu não procurar ler, se eu sou alguém que lê, né? Se eu não procurar examinar as Escrituras, me responda: você acha que vai cair do céu todo o entendimento que preciso? Não vai. Queridos, não vai. É necessário examinar e é comprovado biblicamente isso. A Bíblia diz: o meu povo perece por não examinar as Escrituras. Ou seja, algo que se aplica. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas eu estou indo muito além, conjecturando. O povo de Deus, muitos perece por não examinar as Escrituras Sagradas. Porque quando a gente não examina as Escrituras Sagradas, nós comemos qualquer comida. Ou seja, quando nós não, louvado seja Deus, analisando qualquer pessoa que chegar dizendo: essa comida aqui é legal, essa comida aqui é gostosa, as pessoas muitas vezes vão comer. E muitos deles vão perecer por não conhecer a alimentação. Por não conhecer, talvez o veneno não seja, né, nítido, não esteja nítido para que você venha ver e nem sentir o gosto, mas muitas vezes a comida está contaminada e você acaba comendo e acaba perecendo. Então Deus está dizendo para Ezequiel, né, eu quero te levar às águas profundas. E aqui todos conhecem a história do capítulo 47, você pode meditar depois. Ele dizendo aqui que o homem chegou para ele, levou ele para o outro lado da casa e ele foi medindo, né, a questão dos côvados, o metro. Não vou entrar muito nesse mérito, mas eu sei que chega um certo momento que Ezequiel é levado às águas profundas, que já estava no seu pescoço, mas adiante de Ezequiel, as águas eram tão profundas que não poderia atravessar andando, tinha que ser a nado. Ou seja, Deus está demonstrando que aquilo que Ele tem para nós é muito mais além do que os nossos pés possam ir, é muito mais além do que os nossos olhos possam alcançar. Muitas vezes, queridos irmãos, é necessário se desprender de muitas coisas, é necessário aprender a cada dia se doar. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, se doar para fazer a obra do Senhor. O Senhor a cada dia Ele quer que venhamos ter experiência com Ele, confiar, tendo a certeza que algo sobrenatural de Deus vai acontecer em nossas vidas. Mas para esse sobrenatural acontecer em nossas vidas é necessário mergulhar na palavra de Deus. Nós vamos observar
que a palavra de Deus vai falar que Jesus crescia e se fortalecia, ou seja, ele buscava em oração, mas mesmo tendo conhecimento porque era Deus, mas ele comprovou na prática, como homem, que era necessário também trabalhar e examinar algumas coisas. Jesus exerceu os dois papéis, 100% Deus, 100% homem. Está dizendo para mim e para você que é necessário buscar conhecimento na palavra de Deus. É necessário estar, aleluia, em constância, louvado seja Deus, em constante estudo, para que venhamos buscar o conhecimento da palavra. Ter a certeza de qual alimento comermos. Falo de reino espiritual. Ter certeza qual é a melhor opção para nós. E a melhor opção é procurar entender a palavra e orar. Aquilo que eu falo, a oração, ela vem junto com alguém que ora, mas que age. Não é simplesmente colocar os joelhos no chão e ficar orando e não agir. As coisas não vão acontecer dessa forma, queridos. Nós oramos para Deus abençoar, para Deus tirar o empecilho, para Deus nos dar aquilo que nós temos clamado. Mas devemos também entender, aleluia, que tudo tem que acontecer conforme a vontade de Deus, não a nossa vontade. Tudo tem que acontecer conforme o Senhor Deus determinar. A palavra está dizendo que se eu buscar, se eu procurar entendimento, eu vou saber o que é o melhor de Deus para a minha vida. Ou seja, qual é o melhor de Deus para a minha vida. De uma coisa eu sei, que o Senhor Deus, Ele está prontificado para me abençoar. Ele está prontificado para abençoar a sua vida. Mas é necessário, queridos, entender isso dentro da palavra. Se a gente buscar, se a gente procurar o entendimento da palavra, se a gente procurar saber realmente qual é o segredo que está nas entrelinhas que Deus quer com a gente, vamos ser muito felizes e sucedidos na terra. Mas uma das coisas que nos leva ao crescimento é obediência, ser obediente, né? Ser obediente à palavra de Deus, porque isso vai nos levar, aleluia, rumo à nossa vitória. A Bíblia diz que quando nós somos obedientes, aleluia, Jesus, as bênçãos correrão atrás de nós. E Ezequiel foi obediente quando o Senhor Deus disse: levanta-te, filho do homem, e eu falarei contigo. Aí ele vai dizer que o Espírito levou ele, louvado seja Deus. E assim acontece quando a gente anda na direção de Deus. Deus Todo-Poderoso quer abençoar as nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso quer nos fortalecer a cada dia. O Senhor Deus Todo-Poderoso quer que venhamos viver uma experiência com Ele, uma experiência sobrenatural. Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar a mim. Mas é necessário, queridos irmãos, entender a palavra de Deus. É necessário buscar, louvado seja Deus. É necessário saber que existe um Deus, que existe um Pai que nos ama e que tem nos fortalecido a cada dia. Existe alguém que vela da sua palavra. E se Ele disse que vai te abençoar, se Ele prometeu uma bênção especial para você, Ele vai cumprir os seus propósitos. Mas eu convido você a procurar viver o sobrenatural de Deus. Ezequiel, ele teve intimidade com Deus, e eu tenho certeza que ele viveu o sobrenatural de Deus. E você também, louvado seja Deus, nesse dia, aleluia, que está me ouvindo agora, você também é convidado a viver o sobrenatural de Deus. Você é convidado a ser abençoado por Deus através da sua palavra. O Senhor quer que você tenha uma nova experiência com Deus. O Senhor quer que você tenha, aleluia, novidade de vida, que venha viver em novidade de vida, porque a cada dia o Senhor Deus te fará crescer ainda mais. E não se preocupe, porque tudo aquilo que é necessário que aconteça na sua vida, vindo da parte de Deus, vai acontecer. E dentro da palavra, baseado na palavra de Deus, eu profetizo bênçãos maravilhosas sobre as suas vidas. Que todos os seus sonhos sejam realizados em nome de Jesus. Que todos os projetos que Deus tem contigo venham se realizar. Mas eu quero dizer, procure viver em intimidade com Deus.
porque a cada dia o Senhor Deus te surpreende. A cada dia o Senhor Deus quer te abençoar e Ele vai te abençoar. É necessário só você ter o entendimento, você procurar ter o entendimento daquilo que Deus quer para você. Pensando nisso, queridos irmãos, eu quero dizer para você, finalizando a nossa mensagem, não deixe de meditar, ore, mas procure ler a palavra, procure ouvir a palavra, procure se consagrar, procure estar em constante oração, mas não se esqueça de ler a palavra de Deus. Muito obrigado por esse tempo que você ficou conosco. Eu quero te convidar, você que está ouvindo agora, se porventura você caiu de paraquedas em nosso canal, não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sino para todas as notificações, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, amém? Eu quero de antemão te agradecer e quero te fazer mais um pedido. Se você ainda não é membro deste canal, seja membro. Gente, é diferente ser membro e inscrito. O membro é quando você contribui, tem uma opção bem aqui, onde você pode clicar nela e acessar a função Seja Membro. Tem várias opções aí, começando de R$ 7,99. Você pode contribuir no nosso canal para que nós venhamos crescer cada dia e ter mais ferramentas para levar um conteúdo de melhor qualidade para você. Então você é convidado a ser colaborador deste canal, ser alguém que contribui nessa obra, tá bom? Então clique aqui na opção Seja Membro, escolha, né, o melhor nível para você e ajude essa obra a progredir adiante, tá bom? Deixe nos comentários se esse vídeo, né, falou com você, se essa mensagem falou contigo. Deixa nos comentários. Que Deus em Cristo abençoe com a bênção do maior milagre, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.